Amém, meus irmãos. Maravilha, né? Tá falando diante da igreja de algo que eu amo, que é esse nosso compromisso de levar o amor de Deus às outras pessoas, e também sobre a reforma, que fala muito sobre a nossa história, sobre quem nós somos. E para introduzir, eu gostaria de ilustrar de uma forma. Esses dias, né? A gente teve um problema lá em casa, eu e a Sorrana, que a gente não estava conseguindo tomar banho quente. Na verdade, a resistência queimou uma primeira vez, aí eu abri lá o chuveiro, era aqueles chuveiros bem difíceis, sabe? Que você tem que tirar ele da parede inteiro, abrir tudo certinho para trocar ali a resistência. Aí fui eu, comprei uma resistência, coloquei lá, durou apenas um banho, meus irmãos. Um banho, a resistência lá, tomei aquele banho quente, bem legal, não tinha mais, o segundo banho já tinha acabado de novo, e eu como reformador da minha casa, eu pensei, não, então peraí, não é possível que queimou de novo, deve estar tendo algum vazamento, né? Aí eu comprei uma Tec Bond, fui, tirei o chuveiro lá de novo, fechei tudo para não vai ter nenhum vazamento, a água vai esquentar e vai sair, mas não funcionou, e a gente teve a difícil decisão de comprar um chuveiro novo, quente, inflação, a gente sabe, né? Então aí fui lá, comprei o chuveiro novo. Aí eu terminei a tarefa, banho quente agora, a Sorrana vira para mim e falou assim, olha, agora a gente precisa trocar a tampa do vaso. Mas aí eu falei para ela, não, mas peraí, né? O chuveiro era prioridade, tomar banho quente era uma coisa assim, a tampa do vaso só está com rasgadinha, ela aguenta mais uns dias. E eu estou falando isso, por quê? Porque falar de missões em relação à reforma é mais ou menos isso. Porque Lutero e Calvino, eles estavam lidando com tantas coisas muito complexas, que se você chegasse para o Calvino e para o Lutero e falasse assim, olha, a igreja precisa fazer missões. O Calvino falou assim, peraí, eu estou querendo tomar banho quente, você quer vir falar de trocar a tampa do vaso? Porque, de fato, o Lutero e Calvino estavam lidando com problemas relacionados à igreja e à teologia da salvação, principalmente, estava lidando também com problemas sobre a relação da igreja com o Estado. Então, eu estou falando isso porque, de fato, quando a gente olha para a história, a igreja que nasce da reforma de 1500 a 1650, ela foi muito missional, no sentido de que ela influenciou a sua cultura, influenciou as artes, a ciência, influenciou a política. Então, esse conceito novo que a gente fala de missional, a igreja reformada foi 10, ela influenciou todas as áreas, mas no sentido de missões transculturais, a igreja reformada que nasce ali, ela não teve muito tempo para abordar essa temática. Para ser justo, Calvino, ele mandou uma caravela de obreiros missionários para o Brasil, por exemplo, então ele teve algum tipo de esforço, mas se a gente olha para esse período, foi um período de poucos esforços e poucos frutos. Mas quando a gente olha para a história de uma maneira mais panorâmica, mais ampla, a gente chega à conclusão que só houve os grandes movimentos de missões, como a gente conhece, por causa da reforma. Porque a reforma, apesar de no momento em que ela nasce, lá com Calvino e Lutero, ela não ter sido extremamente enviadora de missionários para outros lugares, outras nações, a reforma ela colocou todas as bases que fizeram com que a igreja, cedo ou tarde, se apaixonasse pelo compromisso de enviar missionários ao redor do mundo. Então, basicamente, a reforma lidou com as coisas mais essenciais, e quando essas coisas essenciais estavam acontecendo normalmente, a igreja inevitavelmente olhou para o perdido e falou, a gente precisa buscar o perdido aqui e do outro lado do mundo. E é olhando para essa influência da reforma que a gente vai fazer hoje. A gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 15, você pode abrir aí, do versículo 1 a 11, para a gente estar estudando essa influência da reforma em missões. Tá? E é muito importante, meus irmãos, que quando a gente olha para a história e olha para essas influências, a gente, na verdade, está olhando para nós mesmos, para a nossa identidade. E quando a gente percebe que o DNA de missões, desse compromisso de atender às necessidades do outro com amor, de levar a boa nova de Jesus da salvação,
que isso faz parte do nosso DNA como igreja reformada, isso faz com que a gente realmente resgate parte da nossa história. E isso significa também que se eu negligenciar missões, eu estou negligenciando a nossa própria identidade, a gente está negligenciando a nossa história. E então, vamos ler 1 Coríntios 15, versículo 1 a 11, tá? Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é isto que vocês creram. Primeira questão importante, irmãos, que a gente tem que ver aqui, é que esse texto, ele tem um contexto muito similar ao da reforma. Paulo, ele está falando com a igreja de Coríntio, e a igreja de Coríntio, ela enfrentava problemas moral, problema espiritual e problema na ordem eclesiástica, ou seja, na organização da igreja. Por exemplo, moralmente, havia imoralidade dentro da igreja, lá em Coríntios. Nesse momento, deixa eu colocar aqui, né? Opa. Aí. Havia imoralidade na igreja, moralidade sexual. Havia também problemas relacionados aos dons, eles não conseguiam usar bem os dons, isso lá em Coríntios. Eles tinham um problema relacionado à ceia do Senhor, o sacramento. Eles tinham um problema relacionados à idolatria também. Então, esse era o contexto da igreja de Coríntio, não muito diferente do contexto da igreja com que a reforma lidou, que era uma igreja que também tinha problemas no sacramento. Por exemplo, até hoje não se serve o vinho para toda a igreja, se serve só para os sacerdotes. Também havia problemas de imoralidade sexual, a liderança da igreja naquele momento estava corrompida, jogatina, problemas de imoralidade sexual e tudo mais. Haviam problemas teológicos profundos, como a venda de perdão dos pecados, eles vendiam o perdão dos pecados. Todo esse era o contexto da igreja de Roma, quando Lutero pregou lá as 95 teses, e de certa maneira é similar ao contexto com que Paulo está falando aqui. E esse texto, ele também é um texto reformado, vamos ver. Ele começa dizendo: irmão, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Se a gente pode resumir a reforma protestante de alguma forma bem simples, tem os 5 solas que a gente viu no vídeo. Os 5 solas nada mais é que o resgate das coisas mais elementares e mais básicas do evangelho. Então, quando Paulo está dizendo assim, eu quero lembrar vocês o evangelho que lhes preguei, ele está aplicando um tipo de reforma na igreja. Ele gostaria que a igreja, tendo contato com o evangelho, ela fosse reformada, porque ela enfrentava alguns problemas. Lutero, Calvino, eles também trouxeram esse resgate do evangelho. Quando a gente olha os 5 solas, a gente olha o evangelho. E nesse texto, além disso, nós temos a intenção de Paulo de reformar ali a igreja através do quero lembrar, porque a reforma nada mais é da maneira como Deus usou naquele tempo de lembrar a igreja de coisas elementares, mas também a gente tem nesse texto
a presença dos 5 solas. E é isso que a gente vai ver, e a gente vai analisar esses solas e ver como isso influencia missões. Em primeiro lugar, a gente pode ver, o primeiro sola é sola escritura, ou somente as escrituras. Em outras palavras, somente as escrituras são suficientes para revelar quem Deus é e qual é a sua vontade. E Paulo, quando ele está diante da igreja, ele está ali lembrando o evangelho, e ele está trazendo esse evangelho baseado em qual autoridade? Na autoridade dele como apóstolo, na autoridade da igreja que naquele tempo era sediada ali em Jerusalém. Na verdade, ele está dizendo que o evangelho dele é segundo as escrituras. Isso por quê? Porque, na verdade, o evangelho, naquela igreja também havia problemas relacionados à autoridade. Aquela igreja, ela estava rejeitando o apostolado de Paulo e estava assumindo outros apóstolos que Paulo, na segunda carta de Coríntios, vai falar que nem eram apóstolos. E Paulo, quando ele vai lembrar o evangelho, ele fala assim, olha, vou te lembrar a mensagem principal que vocês têm, e não é baseado na minha autoridade, nem desses outros apóstolos, é baseado na autoridade das escrituras. Quando a gente lembra que é somente as escrituras, por que a reforma lidou com isso? Porque a igreja estava colocando em pé de igualdade a autoridade do Papa e a autoridade da tradição, e falando, olha, tudo isso é a mesma coisa que as escrituras. Então, enquanto a reforma ela tem um apreço pela palavra de Deus, e se nós temos o apreço por falar assim, nossa, eu sou de uma igreja presbiteriana independente, como a gente viu no institucional da nossa igreja, aqui da igreja, a gente tem que ter o apreço pela palavra de Deus, pelo momento da exposição da palavra. É um momento solene de estar diante do Senhor, ouvindo o que Ele quer falar para mim, para o meu coração e para a igreja do Senhor. E ali, somente as escrituras. Paulo está falando que o evangelho dele é baseado nas escrituras, e esse é um sola totalmente mobilizador de missões. Por quê? Porque eu não fui chamado por homem, foi as escrituras, a palavra de Deus que me vocacionou. Foi a pregação dessa palavra que me vocacionou. A vocação de todo e qualquer missionário, a vocação da igreja de ir e se comprometer em atender às necessidades, é uma vocação baseada nas escrituras. E quando nós aceitamos o chamado de Deus para ir levar o evangelho, a gente está indo levar o quê? Aquilo que as escrituras dizem, aquilo que a palavra de Deus diz. Como eu falei, um ponto muito forte da reforma. A reforma ela lidou com a tradução da Bíblia na linguagem do povo. Só que a reforma ela se concentrou nas grandes cidades, Genebra, Wittenberg, que é uma cidade alemã, e toda ali na Europa. E ela traduziu nas línguas majoritárias, inglês, alemão, suíço. Essas línguas majoritárias receberam a Bíblia na sua própria língua, e isso fez com que o povo que antes não conseguia ter acesso a Deus, conseguia ter por meio das Escrituras. Mas baseado nesse princípio, depois no futuro surgiu movimentos incríveis que Deus fez, porque Deus começou a colocar no coração de missionários a seguinte questão: a língua suíça tem a palavra de Deus, mas e a língua caxiqueu, que é uma tribo lá da América do Norte? E as línguas indígenas aqui do Brasil, eles têm a Bíblia traduzida em sua própria língua? E as línguas, os dialetos africanos, eles têm a Bíblia traduzida? E então, o movimento de missões, ele flui desse brado. Somente as escrituras têm o poder para testemunhar verdadeiramente a salvação em Cristo Jesus, e quão necessário é que essas escrituras sejam traduzidas. E por isso muitos missionários são vocacionados pela palavra de Deus, e eles gastam anos, às vezes décadas, para estudar uma língua, para aprender ali, às vezes fazer até a grafia da língua, porque a língua não é escrita, ela é somente oral, para também eles poderem escrever. Por quê? Porque os missionários perceberam que quando eles colocavam um simples indígena, tribal, em contato com a palavra de Deus, eles eram totalmente marcados pela graça de Deus, pelo amor de Deus.
tem uma história muito legal, que é um missionário chamado Cameron Townsend. Ele é um missionário americano, e ele está lá, numa tribo, e ele falava espanhol. O único na tribo que falava espanhol era o líder da aldeia. O resto, todos, falavam só a língua casquel, que é a língua daquela aldeia. Esse missionário, Cameron Townsend, ele começa a falar em espanhol de Jesus para o líder da aldeia, o cacique, vamos chamar assim. E esse cacique, ele era um histórico de muita violência, mentira e também de imoralidades em geral, extremamente violento. Ele começou a falar de Jesus e falou: olha, toma essa Bíblia, você consegue ler em espanhol, lê a Bíblia em espanhol aí. Aí esse cacique, que ele era todo violento, ele começou a ler, até que ele começou a perder a vontade de mentir, ele começou a perder a vontade de bater nos seus inimigos ou se envolver em grandes brigas, e ele começou até, inclusive, desejar perdoar os seus inimigos e fazer as pazes. E ele começou a achar muito estranho isso. Ele chegou para o tio Cã, que é o jeito que o missionário era chamado, e falou: Cã, como que está acontecendo comigo? Depois que eu comecei a ler esse livro, eu não consigo mais mentir, eu não consigo mais fazer as coisas erradas, o que aconteceu? E o Cã responde: olha, continue lendo, porque esse livro faz isso mesmo. Continue lendo, porque você está experimentando da graça de Deus. E então esse rapaz, que era o líder da aldeia, lendo, ele viu Deus transformar a vida dele, e agora ele também falava para os seus. Ele começou a ler em espanhol e a anunciar em casquel, e toda aquela tribo foi levada ao Senhor. E esses missionários, eles perceberam que o melhor missionário é a Bíblia traduzida na língua do povo, porque não tira férias, trabalha 24 horas por dia e ainda não precisa de sustento mensal. Então, a Bíblia é uma bênção, e por isso que muitos missionários se engajam em traduzir a Bíblia anos e anos para levar para um povo que muitas vezes é etnicamente esquecido, a gente nem sabe que existe. Irmãos, isso é para nós também olharmos para nós e perguntar qual que é o nosso compromisso com a palavra de Deus. O segundo sola é o sola fide. E no texto, Paulo diz assim: eu quero lembrar vocês esse evangelho, e esse evangelho, é por meio desse evangelho que vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Esse pequeno texto, ele coloca diante de nós dois tipos de fé. Ali no final ele já coloca a crença que é vã. E no início ele fala: vocês são salvos por meio deste evangelho, desde que se apeguem firmemente. Paulo não está dizendo que esse apegar-se firmemente é como que você é uma obra para conquistar a salvação. Ele está dizendo que o grande sinal para a salvação é uma fé genuína. Que fé é esta? É a fé que se apega firmemente. Agora, se a gente não se apega firmemente em Cristo e na sua palavra, significa então que a gente tem uma crença vã. Que crença é essa? É um mero assentimento mental, que não gera fruto nenhum em minha vida pessoal, na minha vida profissional, nas minhas escolhas diárias. Nas minhas escolhas diárias eu nem considero que Deus existe, mas na minha crença mental aqui, às vezes está. Então, essa crença vã em contraponto com um apego firme a Jesus. E é muito interessante que o sola fide significa o quê? O somente a fé. Significa que somente a fé é suficiente, somente a fé em Cristo é suficiente para a salvação. A Reforma, ela bradou isso, por quê? Porque a Igreja Católica, ela falava que a mediação de Maria, a mediação de santos, o cumprimento de sacrifícios e o pagamento das indulgências ou das cartas que cediam os perdões dos pecados, todas essas coisas cooperavam para a salvação, além do que Cristo fez. Então, o que Lutero e Calvino fizeram? Nada disso. Somente a fé em Cristo é suficiente para a salvação. E esse sola, de duas maneiras, ele tem impulsionado missões, e ele nos impulsiona como igreja, cada um aqui, a fazer missões dentro do nosso contexto, por duas razões. Primeiro, você pode ter certeza que é somente por causa desse apego firme à palavra de Jesus que missionários se envolvem
com povos transculturais ou com missões urbanas. Que nós, eu vou chamar todos nós de missionários aqui, que nós nos comprometemos com essa missão de levar o Evangelho, as boas novas de Jesus no nosso trabalho e na nossa universidade. É só se a gente tiver esse apego firme. Agora, se eu tiver apenas uma crença vã, isso não vai fazer diferença a ponto de me levar a compartilhar com as pessoas. Agora, uma outra questão é que o fato de que somente a fé em Cristo que produz a salvação tem levado as pessoas a proclamar em outros lugares. Por quê? Porque existem muitas crenças vãs, mas elas não são suficientes para a salvação. Agora, se Deus me deu a crença genuína em Cristo, o Filho dele, que é esse que produz a paz que excede todo entendimento no meu coração, então certamente vale a pena me envolver com a tarefa de levar o Evangelho. O terceiro sola é solos Christus. Somente Cristo é suficiente para a salvação. E esse também foi um brado da reforma, que foi por causa que a igreja ali, naquele contexto, estava levando para as pessoas muitas coisas além de Cristo. Cristo era só uma das coisas que era levada para as pessoas. Então a reforma bradou, não, tira tudo isso, somente Cristo é suficiente para nós. E no texto de Paulo, quando ele vai resumir qual é o Evangelho, mas Pedrinho, eu não sei pregar o Evangelho, como que eu vou compartilhar o Evangelho no meu trabalho? Como que eu vou compartilhar o Evangelho nos meus estudos? Como que eu vou fazer isso no meio da minha família? Cara, o Evangelho é muito simples, o Evangelho é Jesus. Porque quando Paulo vai resumir o que é o Evangelho, ele fala, o Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu. E aí depois ele fala de muitas aparições de Jesus. A vida de Jesus é a boa notícia. Se você e eu temos vida com Jesus, nós temos o Evangelho para compartilhar. Se nós temos experiências diárias com Jesus, nós temos o Evangelho diariamente para compartilhar com as pessoas. E esse sim é algo que mobiliza os nossos corações para ir fazer missões, seja aqui, seja acolá. Por quê? Porque as pessoas elas estão tateando nos escuros, elas estão tateando, como a Bíblia fala, buscando através de religiões alternativas a esperança que em Cristo há, só que nós fomos tão abraçados por Jesus, tão amados por Ele, que essa graça que vem dEle nos motiva a expor quem é Jesus para nós. Jesus é o nosso Deus, nosso Salvador, nosso amigo. E isso, numa simples conversa, a gente pode fazer missões. E na verdade, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que até 1960, não havia na história nenhum grande relato de muçulmanos vindo a Cristo. Nenhum. Até 1960, pensa que o islamismo surge em 600 anos depois de Cristo, 1900 anos, né? A gente não tem nenhum grande relato de muçulmanos vindo a Cristo. Mas hoje, desde 1960, já existem mais de 80 relatos de avivamentos ou movimentos. O que significa isso? São centenas e milhares de muçulmanos que estão sendo atraídos por Jesus. Isso através de sonhos ou do testemunho de um ou outro missionário. Quando a gente vai ler, eu tenho tido a oportunidade de ler alguns desses relatos por causa dos estudos de preparação. Quando a gente vai ver os relatos, eles têm uma coisa em comum. Eles conhecem Jesus e eles resistem ao máximo que eles podem a aceitar Jesus. Por que eles resistem? Porque a decisão de aceitar Cristo lá é muito diferente daqui. Lá custa, muito caro. Então eles resistem o máximo que eles podem, até que Jesus se torna irresistível para eles, e eles, apesar dos grandes custos, têm vindo a Cristo de montes. Então, somente Cristo, irmãos, é um sola que veio da reforma e que mobiliza os nossos corações para fazer missões também. O quarto sola, né, vocês já podem saber que a gente está caminhando para o final, porque são 5 solas, então eu estou aqui no quarto para o quinto, tá? É o sola gratia, ou somente a graça. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil.
Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Meus irmãos, Paulo ele vai falar mais ou menos assim, olha, eu nem mereço ser chamado apóstolo por causa que eu persegui a igreja, mas a graça de Deus me fez o que sou. Somente a graça é dizer que nossos esforços humanos, nossos méritos próprios não fazem diferença nenhuma no aspecto da salvação. Mas a salvação alcançou a vida de cada um aqui, Pedro, Sorrana, Zeque, pastor Diego e todos os irmãos, né, o Mateus lá no fundo que eu pude conhecer, todos os irmãos foram alcançados aqui por causa da obra graciosa do Espírito Santo. É somente a graça. E por isso que somente a graça de Deus nos coloca para transbordar essa graça. Se eu tenho graça que vem a mim abundantemente, eu quero transbordar ela. Existe uma história também que está acontecendo agora, o nome dele é Jó, o codinome na verdade. A nossa equipe está trabalhando lá no norte da África, como a gente pôde falar. Esse Jó, ele teve um sonho com Jesus, e ele foi conectado com o nosso líder, e com um trabalhador, né, um missionário ali da região, e ele começou a ser discipulado, até que chegou um momento que ele falou, eu quero me batizar. Aí os irmãos falaram, mas você sabe o que é batismo? E aí deu uma estudada com eles no batismo, e dentro daquele contexto, o batismo é uma decisão também muito complexa, e aí ele falou assim, me dá 10 dias para eu pensar. Quando ele pensou, ele percebeu que não, Jesus, ele até pediu um sinal para Deus, e Deus deu esse sinal para ele percebeu que ele estava indo para o caminho certo, e ele tomou a decisão, eu vou me batizar. Isso aconteceu semana passada, meus irmãos, e é uma alegria porque é o primeiro batismo, depois de milhares, centenas de anos lá naquela região específica, que não tem nenhum crente local. E aí, quando ele vai ser batizado, ele está lá, dentro da casa dele, é um batismo, né, vamos dizer, secreto, está lá com os irmãos, sendo batizado, e ele testemunhou que ele saiu das águas assim, tremendamente impactado, e ele começou a dar risada, uma alegria indizível tomou conta dele, e ele começou a abraçar os irmãos, todo molhado, né, no caso lá, abraçava os irmãos e falava, eu amo vocês, eu amo o que vocês fizeram comigo. Então, os irmãos ficaram assim, esse homem está cheio da graça de Deus, esse homem está cheio do Espírito de Deus. E essa graça foi tão marcante na vida dele, que apesar de ele estar sendo acompanhado há algum tempo, 1 ano mais ou menos, ele falou que depois daquele batismo, ele começou a ter muita graça para compartilhar, e ele já começou a compartilhar com a família, com as pessoas. Por quê? Porque é uma graça que marca as nossas vidas, é uma graça que transborda, uma graça que vem e nos enche, é uma graça que vem também e jorra de nós. Agora, se a gente não tem essa graça abundante de nós, o que nós vamos passar para as pessoas? E é por isso que nós temos que buscar o Senhor, amar o Senhor, e quem ama o Senhor, torna-se um prazer fazê-lo conhecido. E por último, a gente vê aqui o só lhe deu glória, ou o somente a Deus seja dada a glória, e a gente teve a oportunidade de louvar o Senhor com aquele louvor que eu amo tanto, que é da Ana Paula, a Ele, né, a glória, tudo por Ele, né, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, e é muito bom. Nesse texto, essa questão não está tão explícita, mas ela está implícita, porque o que Paulo fala? Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu. Então, o que Paulo está dizendo é que se o trabalho que Paulo exerceu não foi exercido por meio dos seus esforços, mas por causa da graça. E se é por causa da graça, também a glória não é dele, mas é de Deus que dá a graça. O motor e o carro que puxava o Paulo era a graça. E a honra não era de Paulo, era de Deus. E é com certeza nessa satisfação que muitas pessoas têm se engajado com o Senhor, a ponto de levar o Evangelho às pessoas sem medo, com coragem, com ousadia, em todo e qualquer lugar. É no desejo de que somente a Deus seja dada a glória, que nós nos expomos a algum tipo de vergonha no nosso trabalho ou na universidade.
É no desejo de que Deus seja glorificado e exaltado que a gente se expõe em alguma situação desconfortável com a família, porque nós queremos continuar dando testemunho de que Jesus Cristo é nosso Senhor. John Piper, ele fala, né, que quanto mais satisfeitos nós estamos no Senhor, mais Deus é glorificado em nós. Tem uma história para a gente encerrar. Lembra que eu contei a história do Cameron Townsend para dar uma expressada sobre a questão do Sola Escritura? Cameron Townsend se dedicou ali à tradução da Bíblia. Uma outra história é o primeiro movimento de missões que surge após a Reforma. Esse movimento de missões que surge após a Reforma aconteceu com os moravianos. Os moravianos, eles eram uma igreja que é conhecida muito entre nós, porque é uma igreja que orou ininterruptamente durante 100 anos. Eles faziam turnos de oração. Inclusive, a torre de oração da IPI é baseada na história dos moravianos. Os moravianos, eles tinham a palavra de Deus, porque eles eram fruto da reforma, mas eles também tinham vida de oração. E o que aconteceu? Um grande avivamento. Eles foram levados por Deus a levar o evangelho para outros povos, outras pessoas. E o mais interessante é que muitos deles, irmãos, eles se vendiam como escravo para ir para um povo que não conhecia Jesus. E isso é um compromisso que a gente não conhece. A gente não conhece esse tipo de compromisso com o Senhor. Eles se vendiam como escravos para poder estar com outro povo que não conhecia Jesus, para estar anunciando. E o que uma vez uma pessoa chegou para um desses moravianos, perguntou: por que vocês se doam dessa forma? E ele respondeu: que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Para ele, essa frase para mim significa mais ou menos assim: o que Jesus fez por nós é tão significativo que a nossa oferta para ele não é um peso, mas é uma alegria, é uma oferta de adoração, que o cordeiro receba a recompensa do nosso sacrifício, daquilo que eles estavam fazendo. E foi somente pessoas que estão convictas do Senhor, se apegam firmemente, que são inundadas e marcadas e atraídas por Jesus com esse laço de amor, que são também abundadas com a graça de Deus, e que têm esse desejo ardente de ver Ele sendo exaltado em todas as nações, que se comprometem dessa forma. E por isso que quando eu olho para essas histórias do Cameron Townsend, dos moravianos e tantas outras, essas histórias me enchem o coração, no sentido: eu posso me comprometer melhor com o Senhor, eu posso me comprometer melhor com a igreja, eu posso me comprometer melhor com missões, eu posso me comprometer melhor com a minha comunidade. Então, que Deus abençoe muito a igreja aqui em Regente, que realmente a gente possa frutificar em toda boa obra, com tudo aquilo que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe. Gostaria de fazer uma oração antes de entregar para o pastor. Aqueles que se sentem encorajados também por essa mensagem a se comprometer de uma forma mais profunda com o Senhor, abra o seu coração, abra a sua mente, fale com Deus agora, nesse momento que eu vou estar orando, coloque sua vida diante do Senhor, que essas histórias e essa palavra que nos lembra do Evangelho precioso de Jesus, possa realmente achar no seu coração e no meu coração um terreno bem fértil para gerar frutos maravilhosos para a glória dEle. Paizinho, nós estamos na Tua presença por meio de Jesus Cristo, Teu Filho. É um prazer, Senhor Deus, e uma alegria muito grande pertencer ao Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor Jesus, para falar de nós mesmos, não, Senhor Deus, o Senhor nos colocou, ó Pai, para sermos instrumentos do Senhor no meio da nossa geração, para sermos instrumentos do Senhor no meio da sociedade, da comunidade que o Senhor nos inseriu. O Senhor também, Deus, tem vocacionado muitos em todo o Brasil, em todo o mundo, para atravessar oceanos, ó Pai, para ir, Deus, anunciar desse Teu amor, que é tão valoroso e que merece esse tipo de apreço.
E nesse momento a gente se coloca diante do Senhor pedindo pelo pairar e pela obra do Teu Espírito em nosso coração, nos levando, Senhor Jesus, a um compromisso com a Tua palavra, a um compromisso com o Senhor mais devoto, mais profundo, Senhor Jesus, pois o Senhor merece. Muitas vezes, Senhor Jesus, se comprometer contigo custa o nosso tempo, nossos esforços, mas Deus, que a gente não venha olhar para o custo, Senhor, ajuda a gente a olhar, Senhor Jesus, para o peso de glória que o Senhor tem preparado para nós, para a recompensa que é te servir, Deus, e te amar. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor faça uma obra incrível, Deus, em nossas vidas e através das nossas vidas. Essas são as nossas orações, em nome de Jesus, amém.